soube identificar, nós do Trocão Auto Center te damos o diagnóstico em até 5 minutos. Pois só aqui você encontra o Ruidcar, máquina que descobre o problema do seu carro com precisão e segurança. Agenda um horário através do número 879-9930-5454 ou 879-9930-5489. Popular Supermercado, com loja na Barão do Rio Branco, informa o prefixo desta emissora. CYD 252 simplesmente 3 MHz. Garanhuns, Pernambuco. Todo dia é dia de economizar. E no Popular Supermercado você encontra o melhor do ramo alimentício com o menor preço da cidade. Padaria com pães quentinhos e muitas outras delícias. Açougue com exclusividade do selo N10 Friboi em Garanhuns. Hortifruti com produtos fresquinhos e muito mais. Tá esperando o quê? Venha nos visitar. Rua Barão do Rio Branco, 123, Centro, Garanhuns. Popular Supermercado, levando economia para sua casa. O que garante o destaque das farmácias Deon em todas as unidades é o preço baixo, o atendimento especial e a garantia da qualidade e procedência dos medicamentos. Ainda bem que você e sua família podem contar com essa parceria. Nas farmácias Deon, medicamentos de uso contínuo, tem descontos especiais, perfumaria e termocosméticos, tudo para o seu bem-estar. Agora, em um só lugar. Para que andar muito, se aqui você conta com o melhor caminho? Farmácias Deon, o caminho da saúde, em Águas Belas, Bom Conselho, Garanhuns e Petrolândia. Você, dona de casa, quer economizar na sua feira? Então vem correndo para a Barra Nova Atacadão para aproveitar as nossas ofertas. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza, utilidades domésticas e muito mais. Dividimos as suas compras em até 2 vezes no cartão de crédito, sem juros. Barra Nova Atacadão, Praça São Vicente, Centro, Saloá. Telefone WhatsApp 981 34 2294. Vem pra cá economizar. Vem! Baixou! O Mandacaru da Sorte dessa semana tá baratinho, só R$4. Eu disse R$4. E tem muito dinheiro esperando por você no quarto sorteio. 30 mil reais em dinheiro só pra você. E ainda tem 3 mil no primeiro, 3 mil no segundo, 3 mil no terceiro sorteio e 10 prêmios e R$500 no Giro da Sorte. Vá correndo pra felicidade e coloque 30 mil reais no bolso. Adquirindo o Mandacaru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. No Papo Aberto, Neo Energia Pernambuco de hoje, quem fala é a Érica. Diz aí, Érica. Oi, como faço um pedido para ligarem a energia da minha casa? A Neo Energia Pernambuco vem investindo nos canais digitais para você resolver tudo rapidinho. Você pode fazer seu pedido de ligação nova, religação, registrar falta de energia e muito mais através do nosso site, aplicativo ou WhatsApp 8132176990. Muito bom! Fique ligado no próximo Papo Aberto, Neo Energia Pernambuco. A vacina é nossa principal aliada na luta contra a Covid-19. Mas lembre-se, são 2 doses para a sua proteção ficar completa. Se você já tomou a primeira dose, dê o braço para a segunda. Próximo sábado, 25 de setembro, vamos fazer uma grande mobilização para a vacinação da segunda dose em Pernambuco. Dia D, participe. E não se esqueça, são 2 doses, mas a vida, essa é uma só. Governo de Pernambuco, sempre do seu lado. CYD 252, 102,3 MHz. Rádio Barão FM, estéreo. Garanhuns, Pernambuco, 10 mil watts. Indo mais longe para ficar mais perto de você. Está no ar. Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. A partir de agora, Quarto Poder, seu programa de política, economia, comportamento,
nesta quinta-feira, 23 de setembro. Está comigo hoje, vermelho meio Ferrari, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Amigo, meu Deus do céu, Arnaldo já começou cortando meu microfone, faz parte. Boa tarde, meu amigo Matheus Fernandes, boa tarde aos ouvintes da Rádio Marano, começando mais um Quarto Poder. E lembrando, pessoal, que o Quarto Poder é Marano, quando o microfone não é cortado, a gente tá lá em várias plataformas, tá? No YouTube, no Facebook, no Instagram, então é só dar uma procuradinha lá e acompanhar a gente além das ondas da rádio, tá? Inclusive no aplicativo da Rádio Marano a gente tá com imagem, então é só baixar aí o aplicativo da rádio na sua loja de aplicativo do celular e nos acompanhar. E conosco, lá de Belo Jardim, querido amigo Felipe Barros. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano para mais um Quarto Poder. Pois é, Felipe, estamos aqui começando com uma semana quente. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre as questões nacionais, principalmente, e temos entrevista daqui a pouquinho também no programa com... Não vou dar spoiler, né? Mas quem quiser acompanhar já pode ir lá no Instagram da gente, @QP Quarto Poder, e ver quem é o entrevistado de hoje. O vereador aqui de uma cidade vizinha. Amigo nosso, né, amigo Lucas? da gente, né? Já veio aqui no Quarto Poder em outro momento. Quero saber qual foi o choque, né, Lucas? A gente vai perguntar a ele sobre o fenômeno eleitoral que está acontecendo na cidade dele, uma coisa bem curiosa. Também. A questão aí de uma eleição suplementar. Eu estou dando muito spoiler aqui. É. Daqui a pouquinho a gente comenta mais sobre esse fenômeno exatamente. É isso, meus amigos. E ontem, a movimentação política nacional e pernambucana não nos faltou novamente, não deixou a gente sem pauta, que às vezes a gente tem que ficar brigando com o Arnaldo aqui só para preencher o tempo, né, Arnaldo? Só para passar o tempo. Mas, de fato, coisas importantes foram votadas, né? O Senado rejeitou a volta das coligações, a gente teve a super quarta, com a decisão de juros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, dessa vez diferentes, tá? Os Estados Unidos manteve sua taxa de juros entre 0 e 0,25. Teve, inclusive, Matheus, uma alteração aí, uma espécie de acordo entre o Executivo e o Legislativo sobre a questão dos precatórios, né? Sim. A gente discutia, assim, basicamente, a gente saiu de um calote legalizado para uma pedalada legalizada, né? Vai ser mais ou menos isso aí que vai acontecer. Foi isso, olha, quando o Carlinhos, lá da Veneza Investimentos, meu abraço aqui para ele, falou com a gente, me perguntou, né? A economista me diz agora, teus amigos políticos, o que eles vão fazer da nossa vida? Eu disse, eles vão fazer o seguinte, era a minha percepção do momento: calote não vai ter na hora. Eles vão pagar uma parte. Quando eu devo muito e não consigo pagar, eu digo, Zé, eu te devo 500, eu vou te pagar 300 e dividir 200 em 1000. É mais ou menos isso que vai acontecer. Eu acho que a essência caloteira da situação ainda vai existir, porque dentre as propostas ali do acordo, que inclusive foi defendido ali pelo Luiz Fux, por alguns outros figurantes ali do Planalto, que em vez de usar a proposta do Paulo Guedes, queriam um meio termo ali, né? Isso. Você fazer uma espécie de teto dos gastos especificamente para os precatórios. Sendo que deixa a União, né, os governos em geral, em uma posição muito confortável, porque, por exemplo, eu estou devendo a você, certo? Eu tenho que lhe pagar, exemplo, 100 mil reais. E aí, como é que eu vou lhe pagar 100 mil reais? O certo seria em espécie, né? Sim. Mas agora o governo, ele tem uma possibilidade de, por exemplo, dar em patrimônio. Não, mas anteriormente podia ser pago. Se quiser receber em dinheiro, o cara tem que dar 40% de desconto da dívida. Então, é meio injusto. É forçado, né? É meio forçado. Mas, de fato, o pagamento anterior, só corrigindo alguma parte aqui, mas isso é acordo bastante recente, então por isso a gente também às vezes se confunde. Mas anteriormente, Lucas, a possibilidade é pago em dinheiro, obviamente, porque você pode vender o título no mercado no outro dia. Mas ele te pagava em títulos. Títulos do Tesouro é a coisa mais segura que existe nesse país. Sim, perfeitamente. Mas aí seria, digamos assim... Tem certeza? Por enquanto ainda é, Felipe. Rapaz... E aí, Felipe, tem os precatórios para receber, não, tu? Rapaz, não. Graças a Deus não tenho, não, viu? Olha aí. Porque é bronca para receber o precatório, meu amigo. E principalmente agora, né? Eu vi a discussão, tinha duas propostas, né? Inclusive eu vi era... Bruno, esqueci o nome dele agora, pessoal, não vou lembrar, mas ele é ministro do Tribunal de Contas da União. Isso. E aí tinha duas possibilidades, né? Ele tá falando, as duas são horríveis, né? Mas a gente vai ter que escolher uma delas. E basicamente tirar os precatórios do teto, né? Você furar o teto
mesmo. Parcialmente. Né? Você tira, diz que ó, isso aqui, o argumento isso não é despesa corrente, então não pode entrar no teto. Né? Essa era a ideia dele. Uma das propostas. E a outra que ele era mais... Isso, né, que não é despesa corrente, porque né? Acaba Pois assim. mas o argumento dele é sobre isso. Né? Ele argumenta isso, que não é uma despesa... Bem, eu concordo com você, Matheus. Eu acredito... A natureza econômica, nesse caso aí, vai influenciar muito pouco, porque vai ser basicamente pois que seja, né? Você está só mudando o nome, né? Exatamente. Então, realmente, em vez de dizer que está dando calote, ele vai dizer que está parcelando, que dá no mesmo, né? No fim das contas, o fim é o mesmo. E a outra coisa se preserva, né? Isso. E a outra proposta, que eu acredito que é essa que vai prosperar, é de fazer o teto dos precatórios, não é isso? Eles iriam diminuir. Sentido, até pelo momento econômico que o país atravessa, né? É porque, assim, existe uma questão também, que eu não sei se vocês vão concordar aqui, já a gente pode comentar mais, porque vamos para o intervalo, mas tem uma questão simbólica do fato de furar o teto dos gastos, né? Tanto para a questão de investimentos internacionais, que é um país que é saudável fiscalmente, e ele atrai investimentos, né? E o contrário também é verdade. Também é verdade. Aquele que não é saudável de forma fiscal não vai atrair investimentos. Mas a gente vai para um rápido intervalo comercial e já volta a comentar sobre essa questão dos precatórios. 12h07. Quarto poder. Em Poção, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Momento CAP. Um dos benefícios oferecidos pela Caixa de Assistência Social de Pernambuco é o maternidade legal. Com ele, advogado inscrito na OBPE receberá o reembolso do valor da anuidade paga no ano em que derá luz ao seu filho ou à sua filha. O benefício é estendido aos casais homoafetivos em caso de adoção. A CAAP quer participar deste momento tão especial na sua vida. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto poder. Quarto poder. Matheus Fernandes. Olha, estamos de volta no Quarto Poder nesta quinta-feira, dia 23 de setembro. E tem chuva pelo Nordeste, tá? Olha, só amanhã, deixa eu só dizer aqui antes de passar para a Poliana Fontenelle, nós estaremos em Recife, na parte da tarde. Só quero que o tsunami esqueça que a gente tá por lá. Quando ele chegar, chegue depois, quando a gente estiver indo embora. Rapaz, se eu for para Recife para morrer, eu vou ficar muito chateado. Muito chateado. Dava para morrer aqui nas Sete Colinas, né? Muito mais alto, né? Muito mais difícil do tsunami chegar. Mas quando eu falei isso esses dias com o professor S disse, não, Matheus, fica tranquilo. Chega ali na Serra das Russas e para. Dificilmente é muito alarmismo, né? Dizer que um tsunami vai chegar em Recife. Rapaz, já comprei uma boinha de braço para minha sogra. Eu entreguei a ela. Alô, dona Virgínia, um abraço. Aquela de sopro, sabe? Aquela de criança. Eu disse, vamos para Garanhuns, minha sogra, para ela ficar lá em casa, tranquila. Ela disse, não, eu vou ficar aqui. Eu digo, tá certo. Aí comprei uma boinha para ela. Que bom que você gosta dela. Pensou nela com carinho aí, uma bolinha de braço, com certeza vai ajudar no tsunami. Pois é. Tempo e temperatura com a Poliana Fontenelle. Vamos ouvir. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta quinta-feira, 23 de setembro, o tempo fica carregado com chuva a qualquer hora no leste da Bahia. Há condições para chuva fraca desde o litoral do Pernambuco até Sergipe. Já no Maranhão, existe risco de trovoadas. O tempo segue firme nas demais áreas da região Nordeste.
A temperatura na região varia entre 15 e 40 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 20 e 90%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Olha, Arnaldo José, por favor, tempo e a temperatura no Alto do Magano. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 23,5 graus. Tá até mais baixo do que ontem. Deu a impressão que hoje estava mais quente. Ontem estava 25. Que viu porque tá quente de verdade hoje. Tá meio abafado. Acho que tá com vontade de chover. Garanhuns não aguenta calor, a gente sabe disso, né? Mas, antes da gente iniciar com o nosso convidado, eu vou trazer a coluna do professor Écio Costa, para que o professor pontue para a gente questões econômicas, tá? Ontem teve a Super Quarta. Quando é a Super Quarta, não é jogo do Flamengo, tá? Apesar que o Flamengo também jogou ontem e venceu de novo. Ontem foi a decisão de juros, a taxa Selic, aqui no Brasil, que aumentou 1 ponto percentual, e também lá nos Estados Unidos, que não aumentou nada. Eles estão esticando a corda lá nos Estados Unidos como nunca. Mas vamos ouvir. Economia, com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre o resultado da Super Quarta, que trouxe realidades diferentes, né? Vale lembrar que a Super Quarta é justamente aquele dia onde o Banco Central brasileiro, através do seu Comitê de Política Monetária, define a taxa de juros básica da economia Selic, e o FONC, que é o Federal Open Market Committee lá dos Estados Unidos, do Banco Central americano, também no mesmo dia define a taxa de juros. O FONC definiu mais cedo e depois o Banco Central, né, o Copom, definiu sua taxa de juros. Lá nos Estados Unidos a taxa foi mantida num patamar entre 0% e 0,25% ao ano, e aqui no Brasil a Selic foi elevada para 6,25% ao ano, num acréscimo de 1 ponto percentual. O que acontece? Né? São realidades distintas, de certa forma, né? Num contexto macroeconômico global, até de certa forma também parecido, mas cada país tem suas realidades diferentes. Aqui no Brasil, o Banco Central vem travando uma batalha importante contra a inflação de curto prazo, que está bem acima do teto da meta de inflação, que é de 5,25% para esse ano 2021. No acumulado dos últimos 12 meses, essa inflação está em 8,99% e continua pressionada. E a única arma que o Banco Central dispõe para combater essa inflação é a elevação de juros. Parte dessa inflação, como a gente já sabe, vem dos reajustes dos combustíveis, da crise hídrica, das commodities, onde elevando a Selic para desaquecer a economia não vai trazer efeitos diretos nessas variáveis. O único efeito indireto vem através da melhora no câmbio, ofuscando, que de certa forma está ofuscado por conta dos riscos políticos que a gente tem vivido. Lá nos Estados Unidos a situação é outra. Enquanto há alguma preocupação com a inflação de curto prazo, o Fed decidiu que vai conviver com uma meta de inflação mais elevada, com o intuito de perseguir um objetivo maior de recuperação econômica e também dos empregos. E a diferença é que eles têm cacife para isso, né? Mas os indicadores de crescimento para 2021 já indicam que os Estados Unidos devem crescer 6% esse ano, recuperando-se do tombo que também sofreram com a pandemia. E por conta desses números mais robustos, o programa de compra de ativos mensal de 120 bilhões de dólares deve ser encerrado esse ano. As taxas de juros serão elevadas, mas não na mesma velocidade que vemos aqui no Brasil. Esse diferencial de juros entre Estados Unidos e Brasil, somado ao superávit comercial que nós temos, deveria forçar para que o câmbio ajudasse na contenção da nossa inflação, deixando insumos e produtos importados mais baratos. E o que vem pela frente? Juros mais elevados aqui no Brasil vão reduzir o crédito das pessoas físicas
e inviabilizarão projetos de investimentos de empresas que antes eram factíveis com taxas de juros mais competitivas. O ritmo de crescimento econômico certamente irá diminuir. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Quarto Poder. Matheus Fernandes. De volta, meus amigos, com o professor Écio Costa pontuando, né? Sempre deixando claro. Agora ele é bastante otimista com a economia americana, viu? Estava comentando com os meninos aqui em off, enquanto o professor apontava a sua coluna. 6 trilhões, meus amigos, e não subiu a taxa de juros. Olha. O Buffett, né? O Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, ele tem uma frase, né? Apesar dele ser americano, né? Mas cabe para muita gente dizer isso. Não aposte contra a economia americana, né? Eu nunca vi nem o Soros apostar. Já vi o Soros apostar contra a Inglaterra, mas não apostar contra os Estados Unidos. O Soros teve coragem de apostar contra a China e tem apostado direto, né? O George Soros é um dos maiores investidores e especuladores do mercado financeiro mundial e ele tem coragem de botar os milhões dele contra a China e acertado, como aconteceu com a Evergrande da última vez. A gente observou isso, mas para nós a coisa que é diferente, né, Felipe? A taxa de juros subindo, a gente chegando a 6,25 e com tendência de chegar a 8,25 esse ano. Pois é, Matheus. Só para até concluir, a gente vinha falando a respeito dos precatórios, né? E a proposta que está para ser aprovada aí é criar um teto de 40 bilhões para os precatórios. Ou seja, a dívida é de 90, você paga 40, menos da metade, e o resto deixa para o ano que vem. Pedala. Né? Então, Você o resto... paga em agosto de Deus, né? Pois é. A proposta é para deixar para o outro ano, mas o outro ano tem precatório novamente, né? A gente tem que lembrar isso. Então, é aquilo que você falou, né? Você vai pagando, paga um pedaço e o resto você parcela até quando quiser. Olha, E isso é um motivo, né? Para mostrar que o mercado não tem confiança no Brasil. Né? 175 mil pontos o risco Brasil, da última vez que a gente consultou, já chegou em 90, né? Com o Temer estava em 90. Quem sai de 125 mil, chegou a 90 com o Temer, e agora a gente retorna para 175. A pessoa não pode nem sentir saudade do Temer que já é criticado. Eu sinto, sim. Ele tem uma entrevista muito importante ali nas folhas amarelas da Folha, né? Na Folha de São Paulo. É bom dar uma olhada. É uma horinha de entrevista, 59 minutos, que eu vi hoje de manhã. E ele aponta, inclusive, que ele acredita que a possibilidade do atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, não ser candidato e colocar alguém devido às condições políticas. A desidratação, talvez? Sim. Olha, olha, o Temer tem um olhar bem clínico para essas coisas. Eu não acredito. Também não. Eu não acredito que ele faria isso. Claramente eu discordo do Temer, mas nesse caso eu vou discordar. Olha, não é do perfil de Bolsonaro. Do poder, né? Mas a gente viu ontem, por exemplo, uma pesquisa colocando o ex-presidente, o Luiz Inácio, com 48%, né, na margem de erro. Olha, Matheus, e agora são 12h19, tá? A gente já chegando 12h20, a gente vai para um intervalo comercial rápido e na volta a gente começa a nossa entrevista, tá? Com o vereador aqui da cidade, já vou dizer a cidade, Palmeirina, que tiver de Palmeirina. O mais votado. Mais votado da jovem. Cidade, mais jovem. Vai conversar conosco aqui, a gente vai entender um pouquinho do que está acontecendo agora com essas eleições suplementares. E é isso, 12h20 a gente volta já já. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Momento CAP. A Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco está enfrentando a violência contra a mulher de forma enérgica. Criamos uma rede que oferece gratuitamente apoio psicológico e jurídico para a mulher advogada vítima de agressão, além de conceder hospedagem, caso haja necessidade da colega se retirar de sua residência. Agora, estamos ampliando a nossa rede, oferecendo apoio às advogadas e aos advogados vítimas de crimes raciais e de gênero. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado, presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores?
Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Matheus Fernandes. 12h22, voltamos. Rapidinho no break, rapidinho, né? A gente agora vai começar uma entrevista. O Lucas já tinha pontuado quem está aqui conosco hoje. Ele é o vereador mais bem votado das últimas eleições de 2020, lá em Palmeirina, uma cidade relevante aqui do Agreste Meridional. E também é a primeira experiência, né? Nele no Legislativo, a gente vai tratar um pouco da experiência dos primeiros meses. Se ele já está reclamando, se ele já está com alguns desafios vencidos, quais são as experiências desses primeiros 9 meses, mais ou menos, né, que a gente está completando agora, de mandato, e também eles estão enfrentando lá, o grupo dele está envolvido, inclusive, em eleições suplementares, né, mas ele vai falar um pouco do panorama político, da percepção dele, né, a visão dele, como é que está sendo a experiência dele à frente do Legislativo. Eu acredito que ele, que também formando em letras, né, inglês e português, na antiga Federal Rural de Pernambuco, agora Federal do Agreste Pernambucano. Aqui um abraço para o nosso reitor, Iron Mello, já esteve conosco aqui também. Ele vai falar para nós como é que está sendo nessa experiência. Eu acho que ele nunca imaginou estar sentado aqui hoje falando do poder legislativo, né? Ele sempre teve vontade política, mas não sabia que ele ia colocar o nome no fogo, ia se queimar, como diz a história, né? Colocar o nome no fogo para ser queimado e para colocar à disposição do povo de Palmeirina, e deu tão certo que ele foi o mais votado. A partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder, entrevista. Alan Bruno, vereador mais votado de Palmeirina, 9 meses de mandato, o mais jovem eleito também. Seja muito bem-vindo aos microfones da Rádio Marano do Quarto Poder. Muito boa tarde, Matheus. Muito boa tarde, Lucas. Muito boa tarde, Felipe. Muito boa tarde a todos os que estão nos acompanhando agora pela Marano FM, também estamos acompanhando pelo Instagram, lá pela minha rede social. Agradeço a participação de forma especial do povo de Palmeirina, que está sempre atento àquilo que a gente tem a dizer. E agradecer, sobretudo, também a vocês, que me fazem esse convite mais uma vez. Eu vim, eu acho que em junho, sim, por volta de junho, não tinha nem sequer data de eleição definida em Palmeirina, a gente bateu um papo bacana aqui no Quarto Poder, e é sempre uma honra estar aqui no programa de vocês. Olha lá, a honra é toda nossa. Eu já vou começar te perguntando aí, tá? 9 meses de mandato agora, como é ser vereador em uma cidade que está com instabilidade política, né? Que a gente tem um prefeito lá, que é o prefeito interino, que é o presidente da Câmara atual. Qual o nome dele, só para registro aqui? Conhecido como Lecinho. José Lécio, mas a gente chama de Lecinho. Inclusive, é do teu grupo político. É do Solidariedade, do meu partido. Entendi, perfeitamente. Como é que está sendo esse trabalho de fiscalização? E, de certa forma, o vereador, nesse momento, ele tem que dar uma ajuda ali, principalmente para alguém que, em tese, não tem toda aquela técnica de administrar, né? Então, você tem que estar ali acompanhando. Como é que está sendo esse processo inicial, começar um mandato já na instabilidade? Nos conta aí como é que está sendo. É bem peculiar mesmo, viu? A primeira vez que acontece um fenômeno desse na história de Palmeirina, de um governo interino, principalmente devido a uma eleição ser anulada, né? A gente sabe, a gente lembra como foi o pleito passado. A gente teve um candidato ficha suja que concorreu com a candidatura subjúdice e, por ter maioria de votos, posteriormente a eleição foi anulada. Mas por algumas questões jurídicas, algumas manobras jurídicas, ele foi diplomado e empossado. Depois o diploma foi cassado, foi cassado 3 de fevereiro, teve a posse do prefeito interino no mesmo dia, e no dia 4 de fevereiro começaram os trabalhos do governo interino. Meu amigo Lecinho Vieira, para quem eu quero mandar um abraço, né? A gente até brinca, ele às vezes bate nas minhas costas e diz, era para ser você. Eu disse, mas graças a Deus não foi. Porque eu sei que é um peso muito grande, para qualquer um, mas sobretudo para ele, e seria também para mim, porque nós somos políticos de primeiro mandato.
ele é um professor lá de história, foi meu professor, inclusive. Importante. É um cara que nunca teve vivência trazer ele aqui política, depois, rapaz. não tem vivência política, não tem família política, da mesma forma que eu. Sou um jovem estudante, não sou de família política, não tenho experiência, digamos assim, na área. Então é algo, principalmente nos primeiros dias, no primeiro e no segundo mês, foi muito difícil para ele, mas nós estivemos dando suporte, né, como grupo que somos, como Partido Solidariedade que somos, e eu tenho o prazer de dizer que esse governo é nosso, esse governo é a gente que está fazendo, do qual nós temos muito orgulho. Tem uma série de conquistas que eu vou falar aqui daqui a pouco, que muitas vezes algumas pessoas dizem é obrigação, mas é uma obrigação que os outros, infelizmente, não faziam. Então, torna-se algo excepcional. É um básico que se torna excepcional pelo fato de não acontecer antes, de não ter acontecido nos outros mandatos. Os antecessores não fazerem, né? Fazer o famoso Exatamente. feijão com arroz. Como é o caso do pagamento em dia do aposentado, é a coisa que é uma obrigação, uma coisa básica, é um direito, mas no último mandato, por exemplo, de 4 anos, o aposentado perdeu 9 meses. Poxa. Colocar aí um professor que ganha seus quase 3 mil reais, multiplica por 9 para ver o prejuízo que ele teve. Com certeza. E há pessoas que só tinham aquele salário, aposentado para comprar medicamento. E as folhas regulares, como é que tá lá? Folha de pagamento de pessoal, como é que tá? Então, graças a Deus, está tudo ok. Tudo ok, né? Esses meses, 8 meses de governo interino, não tem ninguém, nem de contratado, nem de termos de voluntariado, nem de aposentado, ninguém, graças a Deus, com o salário atrasado. Todos recebem até o dia 30, não passa disso. Ô, Alan, a respeito do seu papel nessa composição do governo interino, a gente sabe, você, obviamente, sempre com muita humildade, desde que lhe conheci, muito antes de política, a gente tem o prazer de estar ali na Federal junto, nessa luta na formação acadêmica, mas você tem tido um papel diferente lá, né? A gente vê que as suas obrigações vão além da de um vereador comum, por compor um grupo que assume interinamente esse governo, e as responsabilidades têm que ser, não pode deixar tudo nas costas do Lecinho, a gente sabe disso. E como tem sido as questões das responsabilidades a mais que você assumiu junto com o seu grupo, de governar antes das eleições suplementares, como é que tem sido essa experiência de, por vezes, ter, ter que dar uma força técnica ali nos bastidores da política, observando também as questões das contas públicas, como você já disse aqui, colocar em dia, como tem sido esse papel em favor do povo de Palmeirina, obviamente, junto com o seu grupo no comando suplementar, ou interinamente, assim como a gente pode dizer, antes das eleições que vão ocorrer agora no próximo dia 3 de outubro, não é isso? 3 de outubro. Como é que tem sido essa experiência de você dividir o peso, vamos dizer assim, por exemplo, muita gente queria que você fosse o presidente da Câmara, a gente sabe disso, inclusive pela sua expressiva votação, mas de fato você entendeu que era necessário deixar alguém com mais experiência de vida, não necessariamente experiência política, mas experiência de vida, assumir, mas você poderia, de alguma forma, contribuir a mais da sua possibilidade como vereador. Só um fato curioso sobre essa última questão que você falou, na verdade o presidente da Câmara seria eu mesmo. A gente conversou entre o partido e por ser o mais votado, era justo que fosse eu. A indicação do grupo. Isso, a indicação do grupo foi meu nome. Mas depois surgiu uma dúvida jurídica, né? Linha de sucessão. Linha de sucessão, né? Eu tomei posse com 20 anos de idade. Eu raciocinei isso agora. Eu tomei posse com 20 anos de idade, então eu podia ser presidente da Câmara sem impedimento nenhum, porque o regimento interno diz que qualquer eleito pode ser presidente da Câmara. O 18, problema, né, Constituição. exato, o problema é que para ser prefeito tem que ter 21. Exatamente. E aí a questão era, para ser prefeito interino, precisa ter a condição de elegibilidade para prefeito. O entendimento do STF é de que sim, né? Então a gente não quis arriscar e colocamos logo um colega que não tivesse problema nenhum nessa questão de idade, né? Foi meu professor, logicamente é mais velho do que eu, meu amigo Lecinho. Mas voltando à questão que você me perguntou, Matheus, a gente desempenha um papel sério lá e, como a gente costuma dizer, o vereador é o político que está mais próximo do povo. E eu continuo nos mesmos locais que eu frequentava antes, na igreja, na feira,
visito também escolas, visito os prédios públicos, e nesse caminho a gente tem contato com as pessoas, e as pessoas dizem, vereador, tem uma estrada ali para ajeitar, tem certo problema de saúde, a gente vai e faz a ponte com o governo, cobrando, mas também auxiliando, entendeu? Auxiliando o trabalho. Muitas vezes, como você colocou, foge da percepção de quem está governando, porque a administração pública ela é complexa. E burocrática. Então, acaba que você está ali de olho na máquina e acaba esquecendo essa assistência que é necessária ao povo. E o vereador muitas vezes faz essa liga. Isso é bem interessante. Exatamente. Só tem esse papel que a gente... fazer um adendo, completar uma frase tua, Alan. Você disse que realmente estava fazendo coisas que os outros não fizeram, né? Vai fazendo o básico, né? E realmente eu concordo que é um governo de transição. O governo de transição ele não pode nem planejar fazer coisas grandiosas, né? Projetos, tem que fazer isso mesmo. Acho que vocês estão na linha certa, entendeu? Fazer o básico, até porque vocês não foram eleitos para serem executivos, né? Vocês foram eleitos para vereança e o trabalho é totalmente diferente. Então, concordo aí com você, né? E confirmando aí que realmente esse é o caminho certo, né? Vocês estão trilhando agora. Isso, Felipe. Nós temos feito o básico, mas também já temos algumas conquistas que são importantes, como no governo interino, houve o asfaltamento de 2 ruas importantes lá do município, a São Severino e a Maria Augusta. Foram asfaltadas recentemente. A gente conseguiu, com o deputado Augusto Coutinho, um caminhão compactador para que não se pague aluguel do caminhão compactador de lixo, agora é do município. É posse do município, já é uma economia. Então, em tão pouco tempo, a gente tem o prazer de ser um governo que está fazendo, ser um governo que faz. Executar, né? Olha, Alan, me conta aí, para nosso ouvinte aqui do Agreste Meridional, e para ouvinte de Palmeirina também, que às vezes acho que é um pouco difícil ficar fora da política de uma cidade menor, mas para que a gente entenda aqui no contexto geral, como é que está lá as candidaturas agora do dia 3? Já pode chamar de candidatura, pré-candidatura? Pode. Candidatura lá que vai acontecer na eleição do dia 3. O grupo de vocês apresenta quem como candidato lá? Olha, a gente tem que fazer um panorama geral da eleição. Pode ser, Matheus? Pode ser. Que a gente tem as limitações, porque aqui não se faz propaganda eleitoral, só estou somente fazendo um panorama para a gente entender geral. O contexto. No dia 3 de outubro, Palmeirina vai eleger uma prefeita. É verdade, tem 2 candidatas mulheres. É a primeira prefeita da história de Palmeirina. Nós teremos. Nós temos 2 candidatas mulheres que estão disputando esta eleição suplementar, certo? O partido que hoje é a oposição apresenta uma candidata mulher, que é Dona Marili. Ela é a mãe do candidato anterior, que foi impugnado por causa da lei da ficha limpa. E tem a vice também, que foi candidata a prefeita na outra eleição, que hoje é a vice dela, a vice dessa candidata, Dona Marili. E do outro lado, nós temos pelo Partido Solidariedade, que é ligado ao governo interino, né, por ser do mesmo partido que o prefeito, logicamente, a delegada Tatiane, junto com seu vice, que foi presidente do sindicato por muitos anos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, seu Tito, seu Francisco do sindicato. Ou seja, nós temos lideranças políticas de um lado, né, antigas, tradicionais, e temos de outro esse grupo de renovação que está no governo interino e que se coloca à disposição do povo de Palmeirina, de uma forma geral. E o povo está aí avaliando, e quando as pessoas perguntam, eu digo, a política de Palmeirina está se pegando fogo, né? Está no auge lá. É bom isso, é importante. É bom. Olha, e todo mundo aqui da região que analisa política fala, vai ser apertado lá, vai ser apertado em Palmeirina, fala também da Capoeiras, né, que vai ter também eleição suplementar na mesma data, e a gente está sempre de olho acompanhando aqui, e é interessante entender um pouquinho desse fenômeno. É verdade. Olha, a população em si, você conversando nas suas andanças aí como vereador, o que a população acha de ter uma eleição? A gente teve a eleição agora, 2020, não acham estranho não o fato de duas eleições vão ter que fazer agora? É bem excepcional, a gente nunca passou por isso, mas assim, eu fui um dos que avisei, né? Porque é ruim, a estabilidade política é ruim para o município. Porque, como o Felipe falou, não dá para você planejar algo de longo prazo, não sabe. Você tem uma diretora do Fundo de Previdência, minha amiga Fernanda, está fazendo um excelente trabalho, está conseguindo fechar a folha todos os meses, pagando os aposentados direitinho,
E você sabe, mudou o governo, mudou a diretoria, mudou a presidência. E aí, como é que vai? Então fica numa instabilidade, entendeu? Até muita gente tem planos e diz, não, eu só vou fazer depois da eleição. Porque eu não sei se meu pagamento vai continuar em dia, eu não sei se a cidade vai continuar dessa forma, eu não sei se o comércio vai continuar aquecendo, entendeu? Que vinha bem desfalecido. Então, muita coisa fica a depender, muita coisa fica à deriva. Mas eu fui um dos que avisei na eleição passada, na eleição tradicional, que se caso fosse eleito um candidato ficha suja, ele não ia assumir. E se ele assumisse, ele ia ser cassado. Independente de lado naquele momento, Alan, porque você, por exemplo, seu grupo não disputava só com ele, né? Seu grupo disputava com outros candidatos. Foram quantas candidaturas? Registradas 5. 5 candidaturas ao executivo. Não era um ataque direto, era apenas a constatação de um fato, né? Que a possibilidade de um trânsito em julgado, é assim que coloca, Lucas, trânsito em julgado? Isso, seria. Não há possibilidade de ter mais recurso, é trânsito julgado. Acontecer e caçar a candidatura dessa pessoa que estava ali em avaliação pela justiça, era possível, né? Era cabível até de acontecer, né? Na verdade, isso acontece por um atraso, de fato, no processo judicial, né? O que a gente até a questão eleitoral, comentou, né, aqui. Ela deveria ser resolvida antes do período das candidaturas poderem, de fato, ocorrerem. Mas o que acontece na prática é que, devido à morosidade do judiciário, dá a possibilidade daquele que está sendo ali processado ser candidato sob júdice, né? Ou seja, você tem sua candidatura ali colocada, a prova, se eventualmente ganhar, aconteceu aí no caso do Wilson Catão, foi impugnada, né? Então é complicado, a gente tem uma instabilidade também eleitoral aí. Mas pelo menos a gente tem essa resolução aí que acaba, digamos assim, dando uma folga ao povo, mesmo com o governo interino, a gente tem uma nova eleição. Exato, e eu sabia que assim, ele não ia conseguir reverter totalmente a situação dele, porque não é só tipo uma continha ou outra reprovada, né? Ele é o segundo político do Brasil com mais contas rejeitadas nos tribunais de contas, então é meio complicado. Era uma avaliação até jurídica, não era pessoal. Não, é uma avaliação jurídica. Alguns tomam por pessoal, até ficam um pouco com raiva da gente, aqueles eleitores mais aguerridos. Sim. Mas não é nada pessoal, é uma questão jurídica, é uma questão de análise dos fatos, de perceber a realidade das coisas e até a gente conseguir prever alguma coisa. Sim. Né? Analisando diante do contexto. Felipe, eu vou pedir que você faça a sua pergunta para que o Alan se prepare após os intervalos responder ela. Por favor, Felipe. Vou deixar a pergunta para fazer depois dos intervalos. Pronto, então eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço para alguém que já foi pároco lá da cidade de Palmeirina, o Padre Marcos Antônio Serafim. Hoje ele está lá em Terezinha, faz um tempinho que eu não vejo, de vez em quando ele está acompanhando o programa, aproveitar para mandar um abraço aqui e registrar. Padre Marcos, muito querido lá pelo povo de Palmeirina. 12h39, nós vamos dar um breakzinho rápido, voltamos em instantes. Em Garanhuns, todo mundo ouve. Maré, superpotência de Pernambuco. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Momento CAP. As advogadas e os advogados pernambucanos têm acesso a um plano odontológico exclusivo oferecido pela CAAP. A Caixa de Assistência garante a gratuidade do plano por 1 ano e, após esse período, é cobrada uma pequena taxa mensal pelo benefício. Em 2021, disponibilizamos uma unidade móvel que vai circular em todo o estado realizando procedimentos odontológicos. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Quarto Poder.
Quarto poder. Isso aí, meus amigos. Voltamos, 12h41. Vou pedir para meu amigo Felipe Barros retomar, dele que guardou a pergunta para fazer agora. Pode ficar à vontade, meu amigo Felipe. Amigo, é o seguinte, eu fiz isso porque eu quero quebrar o protocolo aqui, se vocês me permitem, tá? Depois o Matheus vai vir no privado aí com furioso, mas deixa quieto. Veja o seguinte, é uma pergunta pertinente porque o vereador Alan Bruno foi eleito, né, no sistema atual que não prevê coligações. E ontem, no Senado Federal, caiu por terra essa alteração que vinha da Câmara. E inclusive um amigo nosso aqui, que eu não vou dizer o nome, né, quebrou a cara, disse que ia passar e não passou. E assim, eu acredito que vai manter o sistema que o senhor foi eleito, né, vereador? E eu queria saber aí o que é que sua visão, né? Realmente foi um acerto aí do Senado em manter o sistema, né? Já que a gente já fez o teste, já passou no teste, né? Deu certo aí nas eleições municipais. E me perdoe realmente ter fugido um pouco do assunto, é que eu acho que realmente é um ponto relevante, a gente tem que tocar nesse tema hoje. Então, vamos ouvir vamos quebrar o protocolo de uma vez, vamos ouvir o Yuri Hudson trazendo a notícia completa, aí o vereador vai ter a oportunidade de formular sua opinião. Vamos ouvir. O plenário do Senado rejeitou nesta quarta-feira o retorno das coligações para as eleições proporcionais. A medida foi aprovada pela Câmara dos Deputados na PEC da reforma eleitoral. No entanto, os senadores se posicionaram contra. As coligações foram banidas já nas eleições municipais de 2020. No próximo ano, será a primeira eleição nacional sem coligações. A relatora da proposta, Simone Tebet, do MDB, ponderou que a volta das coligações pode atrapalhar a transparência do voto dado pelo eleitor. Nós estamos rejeitando a volta das coligações nas eleições proporcionais, que foi extinta em 2017 e ainda não valeu para a eleição majoritária, só valeu para a eleição. O Senado chancelou diversas mudanças já aprovadas pela Câmara, como um dispositivo para incentivar candidaturas de mulheres e negros. O texto também muda as regras sobre fidelidade partidária. A nova redação permite que deputados mantenham o mandato ao saírem de uma sigla, caso haja concordância do partido. O senador Álvaro Dias, do Podemos, considerou algumas mudanças positivas, porém, ele destacou que o Senado precisaria de mais tempo para aperfeiçoar as propostas, que alteram pontos importantes nas eleições. Estamos votando matéria que interessa a partidos políticos e a parlamentares, a candidatos. Não estamos votando na amplitude que se exige uma reforma política para atender a sociedade, para atender, enfim, a democracia. Outra alteração foi quanto à data de posse para presidente e governadores. Até o momento, todos são empossados no dia 1º de janeiro. Agora, a posse de presidente da República será no dia 5 de janeiro e a dos governadores no dia 6. No entanto, a mudança só vale a partir de 2026. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Quarto poder. Matheus, alguém aqui quebrou a cara, eu acho. Matheus Fernandes. Exatamente. Não, mas eu gosto que ele é ousado nas apostas dele. Não, veja só. Veja só. Mas na verdade, o que eu inseri aqui, que ia passar. O que eu inseri, ainda existe o problema. O que o Álvaro Dias falou agora é perfeito. Sim. A gente tem uma votação que resolve ali um problema, digamos assim, uma conjuntura dos políticos. Mas a verdade é que a legislação eleitoral não se adequa do que a sociedade precisa. Em algum momento isso vai ter que ser resolvido, porque se criam problemas. Se criam problemas de representatividade. E aí, quando eu falo representatividade, é aquele sentimento do eleitor que votou em seu vereador, votou em seu deputado, que a coligação votou no prefeito, problema, né? votou no seu governador, e você não tem aquela transferência de manifestação de vontade. O que é isso? A gente está numa democracia. O cara que eu elegi, ele me representa. Como é que ele sabe o que é me representar? Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente tem uma questão da legislação eleitoral que precisa ser adequada. Um debate mais amplo e uma reforma política. A volta da coligação, a meu ver, ela resolveria um problema aí relacionado também à conjuntura política em si. Local, tá? E isso em diversos locais do Brasil, sendo que a gente está vendo aí algumas movimentações, fusões de partidos, transição. Que vão nesse caminho de outra forma. Exatamente. Então, provavelmente, quando alguns partidos aí, por exemplo, Democratas, o PSL, que estão planejando se unir, fazem movimentos nesse sentido, como outros partidos farão também, a gente pode esperar isso que vai acontecer. Sim.
provavelmente eles já sabiam do resultado da votação, tá? Então começaram a adiantar ali para tratar de unir os grupos e transformar a viabilidade, a capilaridade política mais fácil. No entanto, vamos ouvir nosso querido vereador agora. E Tá aí, como colunista hoje. Respondendo à pergunta de Felipe, eu gostei muito da decisão do Senado, certo? Eu fui eleito no sistema proporcional em que não tinha mais as coligações, né? A primeira eleição. Na raça, depois, depois dessa questão das coligações, e a gente acompanha uma certa preocupação de alguns políticos, porque eles pensam, eita, vou ter que montar uma estrutura do partido e arrumar um bando de gente para juntar voto para me eleger. Né? Eu conheço pessoas que ficaram preocupadas e estavam torcendo para votar as coligações, porque era mais fácil, digamos assim, de se eleger aqueles que já estão no poder. Inclusive, e Alan, por tem isso uma mesmo, questão, eu não sei como é que foi lá, o processo de você de unir as pessoas, tem a questão das porcentagens, né? Por exemplo, a questão das mulheres, vai ter uma cota racial agora, que ainda está se estabelecendo, não sei exatamente como é que vai ser, mas eu acho que é uma coisa bem complicada, né? Lá no nosso partido foi interessante, porque também, mesmo que o eleitor votou em alguém que não conseguiu se eleger, ele conseguiu sim eleger alguém que tem um pensamento semelhante, tem uma ideologia semelhante, porque no nosso partido, na época, foram acho que 13, 14 candidatos, e todos primeira viagem, todos primeira eleição, todo mundo, ninguém ali já teve mandato, nem era portador do mandato. Então, quem votou em quem não se elegeu, acabou elegendo alguém que também era primeira viagem, que fez política da mesma forma, então tudo bem. Agora imagina se fosse coligação, aí junta o partido da gente, todo mundo, né, primeiro mandato, aí mistura tudo e acaba, né, elegendo alguém nada a ver. E por vezes, nas questões das coligações, poderia ter acontecido o caso de uma coligação mais forte do que a sua, ele colocar alguém dentro da Câmara de Palmeirina que tinha menor votação do que a sua, né? Olha, mas, por exemplo, isso ainda é uma realidade, tá? É verdade. Claro que diminui, dentro do partido. Tem questão de proporção, mas por exemplo, aqui, eu posso citar até o exemplo do Felipe mesmo, né? O Felipe teve uma votação aí maior do que 2 ou 3 mandatários da Câmara atual e não entrou, por exemplo. Estou só citando aqui para a gente entender como funciona. O sistema assim, não deixou de ser proporcional, né? Eu só estou dizendo que assim foi barrado um retrocesso. Sim, né? sim. Maior ainda. Ainda há muito a avançar na legislação eleitoral, mas foi barrado um retrocesso. Inclusive, a maioria da nossa população nem entende, né, como são eleitos os representantes do legislativo. Né? Você vota e diz, oxe, fulano teve tantos votos, mais do que outra pessoa que foi eleita, por que ele não foi? Porque, na verdade, quem elege são os votos do partido. Basicamente, você tem um cálculo ali que é por cadeira, né? Que é o que a gente chama de quociente eleitoral. Né? No nosso partido, nós conseguimos 3 cadeiras na Câmara. Então, vão os 3 mais votados do partido. Os outros partidos conseguiram 2, cada partido conseguiu 2. Então, vai os 2 mais votados do partido. Independentemente se alguém do outro partido, que ficou em terceiro no outro partido, que só tinha 2 vagas, teve mais votos do que eu, que fiquei em primeiro no meu partido. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente tenta explicar para as pessoas. Inclusive, a gente estava com aquela proposta de renovação. Eu disse, olha, se vocês votarem em alguém querendo renovar, que seja do outro partido, vocês vão reeleger alguém que já está no poder, viu? Porque está no mesmo partido e fulano vai ter mais votos do que cicrano. A gente tentou esclarecer também, foi uma campanha, inclusive, de educação e conscientização política. Eu acho que foram sementes que a gente lançou aí, que serão plantadas no futuro de Palmeirinha. Respondido, Felipe? Perfeitamente, estou de acordo aí com o vereador. Tá, eu concordo também com o Lucas nessa parte que algumas coisas deixaram muito a desejar, né, e acho que a gente vai ter tempo de conversar sobre isso ao longo do tempo, não hoje, né, mas realmente eu concordo, apesar de ter sido teoricamente, entre aspas, aí, prejudicado por esse formato, eu acho que é a democracia, né, e é o sistema que eu acredito mais justo. Concordo que temos alguns problemas, né, vereador, por exemplo, partidos em municípios pequenos, tem poucos partidos, então é difícil você dividir as pessoas ideologicamente. Tem pessoas no partido de um partido que se identificam mais com a esquerda, com a direita, ou não tem pauta nenhuma. Então, realmente, eu concordo que temos esse problema também para resolver. Eu acho que a tendência, Felipe, é o fortalecimento dos partidos, como o Lucas já colocou, da fusão do PSL com Democratas, por exemplo, que são partidos em seu estatuto quase que irmãos, gêmeos, né? Bem parecidos,
em estatuto, tá, gente? Não estou falando dos parlamentares, estou falando do estatuto, que está escrito no papel, que às vezes se prova inútil, mas, teoricamente, se fosse seguido à risca, o pensamento liberal, centrista ou mais centro-direita, depende da avaliação, já no escopo ideológico, né, o social-liberal no mundo inteiro ele varia, né, entre a centro-esquerda e a centro-direita, depende por exemplo, o Canadá está na centro-esquerda, porque tem os conservadores à centro-direita, mas é meio que partidos centristas ali, e ideologicamente não radicais, que conseguem compor suas agendas dentro de um projeto comum. Eu acho que a tendência nacional, aí não olhando só o município de Palmeirina, Garanhuns, etc., é que os partidos tomem corpo e estrutura tanto ideológica como política partidária, né? Olha, tem uma questão também, Matheus, aí nas coligações, que elas facilitam a captação de recurso, tá? De recurso público para as eleições. O Felipe aqui, por exemplo, ele é contra, né? O financiamento público da eleição, não utilizou recurso público durante a campanha, mas isso na maioria dos municípios, isso é uma realidade um pouco diferente, né? Principalmente quem por exemplo, não tem uma condição financeira viável, não consegue ali captar, uma cidade pequena, por exemplo, não consegue captar recursos, às vezes aquele pouco dinheiro ali do partido vai ajudar o cara a imprimir os seus panfletos, que é necessário também fazer. Participação democrática. É claro, digamos assim, a democratização de fato do processo eleitoral. E, às vezes, a coligação ela ajuda isso também, porque, por exemplo, se determinado partido, PSDB, citando um exemplo aqui, PSDB ele direciona X de valor para um determinado município. Se você consegue aglutinar um outro partido, na proporcional, que ele coloca um valor pequeno, aquele valor já vai começar a fazer uma diferença, entendeu? E tem essas questões também que a gente tem que levar em consideração. Como eu disse, a legislação eleitoral está muito longe de entender a realidade prática das coisas, né? A gente precisa de uma discussão maior sobre reforma política e reforma eleitoral. Eu acho que a condução partidária, tratando do âmbito mais prático da coisa, ela tende a melhorar, principalmente na pontuação de quem está do outro lado. A gente está tratando basicamente do legislativo aqui, né? Quando a gente trata do executivo, por exemplo, fica quase que ingovernável, né? Se você tem, sei lá, que atender a demanda de 8 partidos diferentes, não existe 8 espectros ideológicos diferentes. Existe quem está mais à esquerda, quem está mais à direita, quem está mais ao centro, mas, de fato, para resolver os problemas, você vai precisar da união de todos. Olha, e na prática, a verdade, Matheus, é que a união ela é feita mais pelos recursos mesmo. Matheus, voltando aqui à política local, tem uma novidade para colocar no ar. Olha aí. A gente recebi agora no WhatsApp, a gente viu que a juíza de Capoeiras proibiu os eventos presenciais lá, né? E meus colegas acabam de me passar também que o juiz responsável por Palmeirina está proibindo a realização de eventos públicos presenciais lá em Palmeirina também. Porque às vezes as pessoas exageram, tem aquela questão de aglomeração e tudo. Como é que tá a E vacinação além lá dos ânimos acirrados demais entre os partidos, tem gente que quer fazer quase que showmício, né? Como se fosse voltando ao tempo de antigamente. Isso não se pode. Não é o partido opositor que proíbe, é a própria legislação eleitoral, é a própria justiça. Não pode misturar festa com campanha política, é golpe baixo para querer prender as pessoas, dar uma demonstração de força, sem ser por questões políticas, mas por questões que as pessoas vão pela festa, né? Então, me passaram agora o pessoal lá do Solidariedade de Palmeirina que o juiz, certamente o doutor André, né, que é responsável lá pela Justiça Eleitoral de Palmeirina, encerrou os eventos presenciais lá nesse período de campanha. Eu acho que compreende até eventos no geral mesmo. Como é que está a vacinação lá? Como é que tá a questão da vacinação? Já está um pouco mais avançada? Como é que está se dando? A vacinação está ocorrendo agora, a vacinação dos adolescentes, né? Eu inclusive, dei uma passadinha esses dias na Regina Passes para dar a Regina Passes é um colégio lá de referência do Estado para participar de uma palestra sobre o Setembro Amarelo, inclusive é algo que eu quero abordar aqui daqui a pouco. E eu vi os adolescentes saindo justamente para se vacinar. O pessoal de 16 anos, mais ou menos, já estão indo se vacinar a primeira dose. E a segunda dose também, o pessoal voltando. O grupo de risco já está todo completo. Todo mundo, grupo de risco, idosos, comorbidades,
agora já estão nos adolescentes. Setembro amarelo é difícil, né? Amarelo. Você me quebra. A gente tratou ontem, inclusive, mandar um abraço aqui para ele, né? O Pedro Carvalho, ele que é da Coordenação de Saúde Mental lá do Lajeado, trouxe para a gente alguns pontos bastante importantes, né, Lucas? Coisa até vanguarda já. Sobre essa questão do Setembro Amarelo, só colocar dentro dos projetos de lei que eu trouxe aqui, fazer uma projeção de contas. Pode ficar à vontade. Puxa, agora. É o momento de fazer, que a gente já está chegando no finalzinho. Ótimo, está chegando no finalzinho e aproveitar a audiência do meu eleitorado, do eleitorado de Palmeirina, para prestar contas, né, do que a gente tem feito. Eu apresentei um projeto de lei, primeiro, esse não tem a ver com o Setembro Amarelo, mas foi o mesmo que o professor Márcio apresentou recentemente aqui em Garanhuns. Eu não sei se eu apresentei primeiro em Palmeirina ou foi ele aqui em Garanhuns. Mas se trata da vedação, da proibição da nomeação para cargos públicos comissionados, de livre nomeação e exoneração, de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha ou pela Lei do feminicídio. Condenado ou transitado em julgado. Isso, ou seja, agressores de mulheres não poderem assumir cargos públicos comissionados, secretário, coordenador, adjunto disso, daquilo, tudo que é livre nomeação, certo? Então, passou esse projeto pelo trâmite regimental da Câmara de Palmeirina, foi lido numa reunião, em outra reunião foi aprovado em primeiro turno, e na segunda reunião, na segunda votação, nós tínhamos só 6 vereadores e nós precisávamos de 6 votos. Só que nós tínhamos 2 vereadores da oposição que votaram contra. Ou seja, o projeto foi reprovado em segundo turno. Mera pirraça. Inclusive com o voto de uma mulher, de uma vereadora. Isso que eu não entendo. O vereador justificou dizendo que não leu, não teve tempo de analisar o projeto. Ora, lido numa reunião, votado em uma, teve uma reunião que ele não foi votado porque não tinha quórum suficiente, praticamente um mês para você ler e analisar o projeto, e o cara vem me dizer que não, votou contra, nem se absteve, votou contra porque não analisou o projeto. Mesmo que eventualmente ele não tivesse lido, tem a possibilidade de pedir vistas, né? Vistas, se abster, sei lá, né? Mas votar contra. Eu tenho certeza que isso foi pirraça, porque eu votei contra um título de cidadão que ele queria dar a uma pessoa que está colocando empreendimento em canhotinho, você não tem nada a ver com Palmeirinho. E a vereadora justificou que ela acreditava na possibilidade de reinclusão das pessoas na sociedade, então não era justo eu condenar alguém. Então tá bom, eu acho que as mulheres de Palmeirina, naquela atitude dela, não se sentiram representadas. Eu até disse, em seguida a fala dela, que todo castigo para agressor de mulher é pouco, é covarde. Perfeitamente. Então, olha, pode contar. Não, sobre essa questão desse projeto, eu estou encerrando, estou passando para o outro. Quer alguma contribuição? Não, quero que você pode falar aí, está chegando já 1h da tarde. Pronto. Eu vou pedir que tu fale aí da questão dos teus projetos já vou emendar a última pergunta aqui e deixar seu recadinho final para o povo de Palmeirina. Beleza. Então, o outro projeto, a gente está fazendo lá a ficha limpa municipal, que impede também que pessoas que tenham, no exercício de seu mandato anterior, tiveram contas rejeitadas, assumam cargos comissionados também, porque se a pessoa não pode ser chefe do executivo, porque ele vai ser chefe de uma pasta, né? Então, faz sentido. A gente está apresentando também lá esse projeto, que já tem em outras cidades, e logo será votado. E será lido hoje um projeto de minha autoria que institui a Semana Municipal de Prevenção ao Suicídio e Valorização da Vida. Ou seja, vai ser lei no município de Palmeirina, provavelmente, eu ainda estou redigindo, mas provavelmente a 3ª semana de setembro vai ser vivenciada no município de Palmeirina como a Semana de Prevenção ao Suicídio e Valorização da Vida. E no projeto tem um artigo que diz que é obrigatória que as secretarias de Educação, Assistência Social e Saúde trabalhem essa temática durante essa semana que foi escolhida pelo projeto. Então, são 3 projetos de lei de suma importância para o povo de Palmeirina. O primeiro que foi rejeitado no segundo turno. Estou analisando os caminhos regimentais para colocá-lo em votação novamente quando nós tivermos quórum suficiente para aprová-lo. Não vou desistir. Já gravei um vídeo explicando isso. Não vou desistir de aprovar esse projeto importante.
Os requerimentos eu falei na última vez que eu vim e vou deixar para falar na minha participação de 1 ano de mandato aqui, né? Mais para frente. Com certeza. Faz uma retrospectiva. Já está convidado. E aí eu vou pedir para deixar aquele recadinho final, né? Você aí como vereador, como representante do povo de Palmeirina, deixar o recadinho final para a população em geral. Gostaria primeiramente de agradecer a vocês que têm participado conosco no Instagram, agradecer a vocês que têm participado conosco na Rádio Marano, no aplicativo da rádio, muita gente baixa para escutar, nas rádios, no rádio convencional, né, que as pessoas ainda usam muito, mesmo em tempo de internet, as pessoas ainda estão com o seu radinho ligado, é muito bom ver isso, e deixar o meu abraço, o meu carinho para vocês, e dizer que é tempo da gente refletir, é tempo da gente analisar, é tempo da gente ver as coisas, olhar para o passado, olhar para o presente e decidir o que é que nós queremos. Se nós queremos regredir para o passado ou continuar um presente que é de evolução e não de transgressão nem regresso. Então, meu abraço, meu carinho ao povo de Palmeirina e dizer que o vereador de vocês vai continuar lutando por aquilo que eu acho justo, correto, íntegro, que faça bem para o nosso povo. E se eu puder acrescentar um pouquinho dentro do recado do Alan, a questão do voto consciente, sem briga, tá, gente? Sem briga. Exerça seu direito de cidadão em paz. Votando A ou B, isso aí é consciência sua. Respeitando, né, Matheus? Ontem teve um fato até importante, a gente estava lá no comitê e passou o pessoal no que a gente chama arrastão, né? Uhum. Eu me coloquei à frente do nosso povo para justamente que ninguém acirrasse os ânimos. Peguei na mão do pessoal que estava fazendo a segurança deles, abracei, e é claro que a gente vê alguns insultos, mas a gente releva, certo? Porque a democracia deve conter, sobretudo, a paz e o respeito às opiniões divergentes. Pois é, meus amigos. 1h03, tivemos aqui com Alan Bruno, vereador mais votado de Palmeirina, ele que fez uma análise desses primeiros 9 meses, mais ou menos. É como se fosse a primeira gestão, né, de um primeiro mandato legislativo. Ele que é oriundo da Universidade Federal do Agreste Pernambucano, está aqui conosco compartilhando sua vivência legislativa, seus projetos, seus desafios, enfim, toda a carga política e o cenário político lá de Palmeirina e também um olhar nacional sobre as questões políticas mais relevantes do nosso país. Vamos encerrando por aqui, voltamos amanhã, tá? Amanhã vai ter um cara que dizem que é o candidato de peso das oposições para o Senado Federal. Está aqui conosco amanhã, Anderson Ferreira. Ele que está ali entre a decisão... Está sendo muito namorado. Namorado por 2 candidatos a governo do estado, que é a Raquel Lira, que esteve inclusive com Isaías Regis Neto, tá? Quem quiser olhar o Instagram lá do Dr. Armando Monteiro, do PSDB Pernambuco, de Raquel Lira, vai ver lá. Isaías que esteve aqui conosco essa semana, segunda-feira, na reunião do Partido da Social Democracia Brasileira, ele que é pré-candidato a deputado estadual, já pontuou aqui, está sendo cortejado por vários partidos e participou ontem desta reunião, esteve por ali, ouvindo, né, as propostas que vão ser feitas aos pré-candidatos a deputado estadual pelo partido da prefeita de Caruaru, mas amanhã trataremos com o prefeito de Jaboatão dos Guararapes. Anderson Ferreira estará aqui conosco amanhã, tratando do cenário político e dos projetos e desafios do segundo mandato à frente da Prefeitura de Jaboatão. Pois é, 1h05 a gente vai encerrando aqui. Vocês vão ficar agora com o Clube da Marano, tá? Com o Júnior Paulino. Já ele está chegando aí para conversar com vocês até umas 6 horas da tarde, né, que é mais ou menos o horário que o programa dele termina. Programa bem bacana, então fiquem aí acompanhando na Marano. Valeu, Arnaldo, valeu, Felipe, valeu, Matheus. Obrigado, amigo Alan. Sempre uma honra. É só pagar o almoço agora, né? Pagar o almoço. Valeu, gente. Um abraço. Pessoal, obrigado pela participação. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Em Caetano, Marano, a superpotência de Pernambuco. Macfel, material de construção, que está de volta em Garanhuns, próximo ao Colégio Estadual.
informa a temperatura. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 24,6 graus. A Macfel